Maria Ivana Lima. Momento de reflexão. Oi, gente. 3 horas e 16 minutos. Estamos de volta. Interessante que essa palavra de hoje, eu só recebi essa palavra no domingo à noite. No domingo à noite, não. Na segunda à tarde. Geralmente Deus me dá essa palavra. A palavra do programa, geralmente, ela começa a ser construída dentro de mim a partir da sexta, do sábado, né? Acho que sexta Deus me dá uma folguinha. Mas a partir do sábado, ele começa a falar comigo, ele começa a me dar sinais do que ele quer falar. Ele começa a me dar sinais da mensagem que ele quer transmitir. Mas esse fim de semana foi atípico. Ele não me sinalizou nada para mim. Eu não sei se é porque eu estava emocionalmente envolvida em outras questões. Então, quando você está muito ligado em coisas da terra... Deixa eu dizer aqui, ó. Deixa eu abrir logo aqui. Quando nós estamos muito ligados nas coisas da terra... Quando nós, criaturas, estamos muito focados naquilo que nós ansiamos ou naquilo que a nossa carne está precisando, necessitando. E quando eu falo em carne, eu falo em coisas materiais, nas nossas necessidades terrenas. Quando nós estamos assim, quando estamos muito envolvidos em questões terrenas, os nossos ouvidos, eles são prejudicados, os nossos ouvidos espirituais, eles são prejudicados. Por quê? Porque é como se a gente fechasse a porta do céu. Quando a gente está muito envolvido com coisas da terra, a gente fecha a porta do céu. Quando você está muito envolvido com questões temporais, com questões humanas, os seus ouvidos espirituais, eles têm dificuldade de ouvir a Deus. Eles têm dificuldade, os seus olhos têm dificuldade de discernir o que Deus está querendo te mostrar. Então, eu acredito que foi o que aconteceu comigo esse fim de semana, né? Eu estava muito, muito emocionalmente envolvida em algumas situações do que aconteceram, emocionalmente envolvida. Então, eu não estava conseguindo ouvir a Deus como ele queria. Só que depois que ele me deu a palavra, na segunda-feira à tarde, porque a palavra só foi lançada no meu coração. Na segunda de manhã ele começou e tal, e na segunda tarde ele testificou a palavra no meu coração. Quando eu entendi a palavra, que eu fui lá e fiquei meditando na palavra e tal, eu entendi que mesmo eu estando com a carne fragilizada, contribuiu para que ele me desse a palavra. Vocês estão entendendo? Que Deus, ele não perde nada. Vocês estão entendendo que tudo acontece com propósito, até os nossos erros, até as nossas emoções humanas, até os nossos focos terrenos, eles contribuem para um propósito, eles contribuem para Deus fazer algo na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de qualquer outra pessoa. Eu estou dizendo isso aqui, né? Estou dando esse pequeno testemunho aqui. E aí a palavra, a chamada do programa, a chamada dessa mensagem foi os caminhos do vento, né? Os caminhos do vento. Porque a gente não sabe de onde vem o vento. O vento pode vir de qualquer lado, né? E o que é o dono do vento? O dono do vento é Deus, né? O dono do vento não é o inimigo, o dono do vento não é aquele que te persegue, o dono do vento é o próprio Deus. Então, a chamada, a pergunta, né, a afirmação, na verdade, é os caminhos do vento. Né? Qual o caminho do vento? Os caminhos do vento. Então, por favor, vamos entender o que é que Deus quer falar. Você está no livro do rei Salomão, o livro de Eclesiastes. É o livro de Eclesiastes, no capítulo 11 de Eclesiastes. Capítulo 11 de Eclesiastes, por favor. Capítulo 11 de Eclesiastes. Qual o caminho do vento? Foi a pergunta, na verdade. Capítulo 11 de Eclesiastes, versículo... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler esse capítulo todo, viu, gente? Presta atenção aí. Versículo 1 diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias. Reparte a porção com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra.
Se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra, e se uma árvore cai em direção ao sul ou ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do Espírito, nem como crescem os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente a luz é doce, e agradável aos olhos é contemplar o sol. Mas se um homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quando sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Portanto, remova a angústia do teu coração, retire o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Amém? Esse capítulo de Eclesiastes aí, o Salomão, ele está ensinando pra gente que a vida, ela tanto pode nos trazer riscos quanto oportunidades, né? A gente pode esperar qualquer coisa da vida. O rei Salomão, ele nos mostra, nesse capítulo 11 de Eclesiastes, que mesmo sem saber o que o futuro está reservando para a gente, o que é que tem reservado para a gente lá na frente, mesmo sem saber, a gente tem que continuar trabalhando com diligência, a gente tem que continuar trabalhando com todo cuidado. Por quê? Porque na vida nós não temos garantias, queridos. Deixa eu dizer aqui, a vida ela não dá garantias, é por isso que é importante nós estarmos sempre preparados para o que há de vir, né? O Salomão, ele cita essa palavra aí, essa palavra não sabes, essa afirmação, na verdade, não sabes, ele cita por 3 vezes, ele cita no versículo 2, no 5 e no 6, mas essa incerteza toda, né? Porque não sabes é uma coisa que a gente não tem certeza de nada, essa incerteza toda, ela não pode nos paralisar. Apesar de nós não sabermos o que há de vir, nós não podemos ficar parados, a gente não pode ficar inerte, né? Apesar de que, aí eu venho novamente, o autor, quando ele chega no versículo 8, o Salomão, ele diz que toda atividade humana, que tudo, inclusive aquilo que nós fazemos, todo o nosso trabalho, é vaidade, né? Parece até que o autor, que o rei Salomão, ele está em contradição com ele mesmo, parece que ele está se contradizendo, né? Que está se contradizendo. Mas a orientação de Deus para nós, aqui através do filho dele, de Salomão, é muito clara, gente, é muito clara. Deus está dizendo, em poucas palavras, que apesar dos nossos esforços, do nosso trabalho, ele parecer vão, ele parecer inútil, né? Vamos colocar assim, nós não podemos parar. Mas, apesar de a gente estar trabalhando tanto, e parece que nada, né? Parece que a gente trabalha para nada, porque Deus diz que é tudo em vão. A gente não pode parar, né? A gente tem que continuar e a gente tem que encarar todos os desafios que virão. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a vida vai nos dar, porque a vida, ela não é feita somente de aflições, viu, querido? O nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus que dá sob medida. Então, ele não tem para mim e para você somente aflições, ele também tem bênçãos, ele também tem oportunidades, ele também tem crescimento para você, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar tudo que nos vem com entusiasmo, sabe? Com ânimo, com fé e com confiança, né? Porque vai ter situações que vão vir que a gente não vai entender. Vão vir situações sobre a nossa vida que vai ficar difícil para nosso entendimento de homem, de mulher, de ser humano, de compreender, né? Mas se nós conseguirmos caminhar guiados pelo Espírito de Deus, se nós conseguirmos viver nessa terra aqui, nesse plano físico, guiados pela orientação do Espírito, fica tudo mais fácil. Fica tudo muito fácil, né? Os conselhos que Salomão está dando aqui, esses conselhos aqui,
esse livro de Eclesiastes aqui, ele foi escrito já no fim da vida, perto da morte do rei Salomão. O rei Salomão já tinha vivido muito, já tinha errado muito, já tinha acertado muito também, né? Mas tinha errado demais. E já tinha praticado muita vaidade, porque o rei Salomão foi um homem muito sábio, um homem muito rico, mas um homem também muito vaidoso. Só que no final da vida dele, quando chega aqui nesse estágio da vida dele, porque chega uma hora, viu, querido, deixa eu dizer aqui, tem uma hora que você não vai poder mais fugir da maturidade. Tem uma hora que mesmo que você queira continuar sendo criança, mesmo que você queira continuar fazendo bobagem, mesmo que você queira continuar agindo como um insensato, você vai ter que crescer. Nem que seja pulso. Tem uma hora que situações vão chegar na sua vida para lhe forçar a crescer. Quando Deus vê que você não está crescendo por bem, não está crescendo por disponibilidade, Ele vai lançar sobre a tua vida situações para te apertar. Ele vai te apertando. Sabe para quê? Para te dar maturidade, porque é necessário. Você não pode passar pela vida sem crescer. Você não pode passar pela vida, entrar, nascer, crescer, morrer com o mesmo pensamento. Sem crescer, sem ter maturidade, sem ter entender mais de Deus, não pode. Então, por isso, às vezes, Deus permite certas situações difíceis na nossa vida, porque às vezes a gente tá resistindo ao crescimento. E aí Deus vem e permite, né, situações de mais dificuldade, sabe? Pra quê? Pra gente crescer. Então foi o que aconteceu. O rei Salomão chegou no final da vida do rei Salomão, ele entendeu, ele teve a constatação do que era importante, sabe? No final da vida daquele homem, ele teve constatação sobre o que era verdadeiro, né? Sobre tudo que era verdadeiro e não efêmero. Aquilo que vem sobre nós, ele entendeu que na nossa vida, a gente tem que saber discernir aquilo que é realmente verdadeiro, daquilo que não é, daquilo que é efêmero, daquilo que vai passar. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre isso, ele diz, tire os olhos daquilo que é temporal, tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos do momento ruim, olhe para o eterno. Por quê? Porque o que é ruim vai passar. Assim como o que é bom também vai passar, querido. Deixa eu dizer. Nós vivemos ciclos, estágios, estações. A gente não pode ficar preso em nenhuma dessas estações. O rei Salomão, ele entendeu, né? Ele teve a constatação do que era verdadeiro e não do que era efêmero, do que era transitório, do que era mortal. Ele entendeu isso, né? Um cara muito vaidoso. Muito vaidoso o rei Salomão, né? Um cara que satisfazia muita carne dele, foi o maior pecado desse homem, né? Ele tinha esse problema, né? Então ele tinha que satisfazer a carne dele, né? Ele foi desobediente, ele fez alianças que Deus não mandou por conta do desejo da carne dele, né? Não era somente uma estratégia militar, porque ele não era homem de guerra, mas a estratégia dele, dizendo ele, era para fazer alianças. Aí ele ia se casando com todo tipo de gente. Para quê? Para que o reino de Israel não fosse atacado. Negócio, né? Então a gente tem desculpa pra tudo, né? Pra fazer errado. Quando a gente faz o errado, quando a gente sai da obediência, a gente arranja desculpa pra tudo, né? Diz até que é pelo reino, né? Diz até que é pelo reino. Então, assim, o Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, ele assim como o livro de Provérbios, ele é um manual para nós de aconselhamentos. Eu aconselho você, desculpa a redundância, mas eu aconselho você a ler Eclesiastes. Se você nunca leu, querido, leia. Leia Provérbios, leia Eclesiastes, né? Leia Cantares. Eu nem aconselho muito Cantares, porque Cantares é um livro mais complexo para você entender algumas coisas. Mas o Eclesiastes, o Cantares, é importante, viu? Tá gravado dentro do nosso coração, né? Aí no verso 4, que nós lemos aqui, ele diz que aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esse conselho aí de Deus é um conselho muito claro, né? Qualquer um pode entender o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo, não pare em meio às situações ruins. Não fique olhando para o vento contrário, não fique olhando para a chuva abundante que está destruindo tudo. Não fique olhando para a tempestade, não pare, continue trabalhando, continue, sabe? Esperar o tempo bom para fazer aquilo que Deus já nos orientou a fazer, aquilo que Deus já nos direcionou a fazer. Ficar esperando vai resultar em inatividade, sabe? Porque se a gente for esperar o tempo bom para fazer o que a gente tem que fazer, querido, a oportunidade ela pode passar na sua vida.
Deus está dizendo assim, faça. Você está vendo a situação, a circunstância, está vendo o momento ruim, está vendo a dificuldade, está dizendo, não tem como fazer, Deus. Mas Deus está dizendo para você fazer. Mas você não tem fé suficiente para fazer, né? Aí o que acontece? Aquela oportunidade, ela some. Você sabia que as maiores portas que Deus abre para nós, elas acontecem em meio a grandes tempestades? Os maiores milagres de Deus acontecem no meio de grandes situações de perigo? Vocês lembram quando Deus abriu o mar para o povo dele passar? O povo estava ali, ó, tava sem saída, não tinha para onde o povo ir. O faraó estava vindo. O faraó estava vindo com todo o exército dele para destruir o povo de Deus, para destruir os hebreus. Os hebreus não tinham para onde correr. De um lado estava o mar, de trás tinha faraó, do outro lado tinha vale e montanha, não tinha para eles correrem. Foi que Deus fez, ele disse, ó, recue. Moisés, pega o povo aí, manda o povo recuar. O povo não entendeu, começou a murmurar igual a gente, né? Deus dá uma direção que a gente não entende, a gente fica murmurando. Eu gosto muito de citar isso aqui, porque às vezes Deus está mandando a gente dar uma recuada, Deus está mandando a gente fazer algo que aos nossos olhos é loucura, algo que aos nossos olhos é o inimigo que está mandando fazer, algo que aos nossos olhos é coisa da nossa mente. E é o próprio Deus dizendo assim, ó, eu só trabalho dentro do impossível, querido. Eu não sou um Deus medíocre, eu não sou um Deus, sabe, comum, um Deus de palha, um Deus de madeira, de gesso, um Deus de mármore, um Deus de pedra. Eu sou um Deus vivo, um Deus real, eu trabalho dentro da impossibilidade. Então, às vezes, Deus manda você dar uma recuada e você não dá. Porque você entende que aquilo não é Deus. E às vezes não, a maioria das vezes é Deus. Você só precisa ter discernimento. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar parado. O que a gente não pode fazer é ficar ali o tempo todo inativo, sem fazer nada. Por quê? Porque a situação é ruim. Se o povo não tivesse feito aquele recuo que Deus instruiu Moisés para fazer, o povo tinha sido pego, querido. Foi diante da obediência do povo que o mar se abriu. Foi diante da obediência do povo que o mar, ó, foi aberto. Porque se o povo não obedecesse, o mar não teria sido aberto, não. Você não pode ficar parado em meio às lutas, não. Eu digo para você. Então, a ordem de Deus para nós hoje é não pare. Não pare. Continue trabalhando. Tá difícil, Deus tá complicado. Não pare. Continue trabalhando, continue produzindo, continue crendo. Por quê? Porque a estação ruim, querida, eu vou repetir novamente. A estação ruim, ela vem e ela vai. A estação ruim, ela vem e ela passa. Assim como as coisas boas também, elas vêm e vão embora. É um ciclo, né, que vai acontecendo, não para, são processos, né? Os processos naturais de Deus, os processos da natureza, dirigidos por Deus, eles também são assim. Do mesmo jeito que a nossa vida, sabe? Os processos naturais, eles vêm e eles passam, né? São processos contínuos, mas que cumprem o seu papel, né? Processos naturais que cumprem o seu papel, né? São processos contínuos que Deus demanda para a natureza, né? O autor, o Salomão, ele usa a natureza para ilustrar processos. Ele usa aqui a natureza para ilustrar processos, né? A formação das nuvens, ele fala aqui, quando ele fala do vento, fala das nuvens, no versículo 3 ele fala, se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra. Se uma árvore cai em direção ao sul, ao norte, no lugar que ela cair, ela ficará. Ele usa a natureza para explicar processos, né? Para fazer uma comparação com a nossa vida, é uma ilustração. As nuvens, a formação das nuvens é um processo contínuo. E não para. As nuvens se formam continuamente, assim como as chuvas, né? As nuvens se formam, as chuvas caem, as chuvas molham a terra, as chuvas alagam a terra, mas as chuvas evaporam e voltam para o céu. As chuvas evaporam e voltam. Então, é um processo contínuo. Por que esse processo não para? Porque a natureza, querido. A natureza, ela reconhece os decretos de Deus. A natureza, ela obedece aos decretos divinos. Mas nós, veja bem o que Deus está falando aqui. Nós que fomos feitos, né? A imagem e semelhança, que somos a criatura que Deus formou, para que fosse imagem e semelhança desse Deus aí, a gente não faz isso. A gente quer interromper processos. A gente quer atropelar, a gente quer driblar processos de Deus. E Deus está dizendo, não é
assim que funciona. Você tem que passar pelos processos. Não adianta você querer driblar a minha vontade. Não adianta você querer driblar os meus projetos. Não adianta você querer driblar os meus planos. Não adianta espinhar. Não adianta bater cabeça. Não adianta ficar rebelde. Não adianta fazer birra. Você não pode driblar. Você não pode. Você tem que obedecer aos decretos divinos, né? Se você abrir lá em Jeremias, lá no capítulo 8 de Jeremias, o próprio Deus, ele fala sobre isso. O próprio Deus, ele torna a pegar a natureza para comparar a natureza conosco. Ele diz assim, ó, até a cegonha no céu, até a tartaruga, né, que é lenta, né, ela respeita a lentidão dela. A tartaruga, ela não tenta se apressar, até porque a natureza dela não permite, né, Ney? A natureza da tartaruga não permite que ela corra. Ela é lenta por natureza. Ele usa aqui na minha King James, fala sobre a tartaruga. Eu tenho umas versões lá que não citam a tal da tartaruga, mas a King James cita, né? Então assim, as cegonhas no céu, as tartarugas, as andorinhas, todos eles conhecem os tempos determinados, conhecem seus tempos, e eles obedecem à voz de Deus. Mas nós não. Ele fala isso lá com Jeremias. Deus ali naquele momento ele tá meio irado com o povo dele. Ele diz, ó Jeremias, não ora por esse povo não. Ele já tinha dito a Jeremias lá no capítulo 7, não ora mais por esse povo. Porque esse povo não adianta, eu tô falando, eu tô dizendo, eu tô cutucando, eu tô despertando, eu tô alertando. Mas eles continuam fazendo erro, continuam fazendo do jeito deles. Esse povo aí, Jeremias, eles atentam cada um pro seu próprio caminho. Eles atentam cada um pro seu próprio entendimento. A gente é igualzinho, não mudou nada, só mudou o tempo, só mudou o ano, só mudou o século. Mas a gente continua do mesmo jeito, agindo da mesma forma que o povo de Deus da antiguidade agia. Nós não obedecemos a Deus, mas a natureza, que não é racional. Um pássaro que não pensa, que não é racional, ele obedece. Ele ouve a voz de Deus, Deni. Ele não fica batendo cabeça igual pica-pau, né? Que fica ali batendo cabeça na madeira. A gente age como pica-pau. Você não é pica-pau não, meu filho. Você não é pica-pau não, você é criatura formada para ser imagem e semelhança desse Deus. Você não pode estar batendo cabeça com Deus, não. Tá dando testa a Deus, como o povo fala aí. A gente fica o tempo todo brigando com Deus. Deus está dizendo, é por aqui, você vai por outro caminho. Deus está dizendo, o tempo aqui acabou e você está ali teimando. Deus está dizendo, não é mais tempo e você está teimando. Pelo amor de Deus. A gente tem que aprender a obedecer e a gente tem que aprender a obedecer com a natureza, né? É bom que a gente aprenda a obedecer. Já que você não tem nenhum exemplo físico humano na sua frente, se você não conseguiu achar nenhum exemplo para você imitar, se não tem nenhum Paulo do seu lado para você se espelhar, se espelhe nos pássaros, se espelhe na natureza. Mas você não pode ficar parado, ficar inerte, não toma decisão, não obedece a Deus, não faz nada. Não faz nada, a gente tem que aprender, né? A gente não pode temer. A Bíblia, ela está dizendo aqui muito claramente, olhe, não tenha medo desse vento. Não tema ventos, não tema tempestades. Por quê? Porque tudo já foi ordenado por Deus. Tudo já foi ordenado de antemão, sabe? Antes de acontecer, Deus já tinha dado a ordem, né? Deus tinha dado a ordem. A gente não entende, a gente acha que as coisas acontecem e Deus foi pego de surpresa. Deus nunca pega de surpresa, quem é pego de surpresa é você. Quando você tem um tanto de intimidade com Deus, né, você consegue sentir, né, que alguma coisa tá vindo aí, você consegue, o Espírito, ele começa, sabe, a observar os sinais, né, o Espírito de Deus começa a te alertar, te sinalizar que tá vindo algo, mas a maioria de nós não. E eu digo pra você que mesmo você sendo espiritual como for, nós nunca saberemos o que há de vir, porque Deus não vai revelar tudo pra você. Tem coisas que só pertencem a Deus e Ele não vai abrir pra você, nem pra mim, nem pra ninguém, querido. Por mais espiritual que você seja, né? A gente não sabe o que há de vir, a gente não sabe como vai ficar tudo depois do que virá. E esse virá pode ser qualquer coisa, pode ser uma tempestade, pode ser uma tribulação, pode ser uma vitória também, pode ser fartura, pode ser bonança, pode ser escassez, mas sempre vai passar. Porque nada dura para sempre, né? Assim que a palavra nos ensina, nada dura para sempre. Então vai mudar. Uma hora isso vai passar. Uma hora você tem que estar preparado para o que há de vir depois. Porque depois de um estágio, querido, sempre começa um novo estágio, né? Tem um ditado popular que diz assim, que sempre depois da tempestade vem a bonança. Mas eu digo para você que depois da bonança, geralmente vem a tempestade também, né?
Não se iluda, não pegue só o que é bom, não. Aprenda a andar preparado. Deus está dizendo assim, ó, você tem que andar preparado. Aprenda a estar preparado para tudo, porque você não sabe o que há de vir, né? Seja o ciclo que tá vindo aí, a estação que tá vindo aí, ela pode ser tanto boa quanto ruim, a gente não sabe, né? A gente não sabe. E hoje Deus está dizendo para mim, para você, Deus trouxe essa mensagem para alertar a mim, a você, que você não pode parar, você precisa confiar que tudo coopera, que tudo que está acontecendo está cooperando para que o propósito se cumpra, ainda que você não esteja entendendo. Ainda que você não esteja entendendo o que você está vivendo hoje, tudo está cooperando. Agora nós temos que estar preparados para o momento ruim, como temos que estar preparados para o momento bom. Agora eu digo para você que vai passar. Vai passar. E eu digo para você que os propósitos de Deus, eles vêm ocultos, sabe? Os mistérios de Deus, eles estão escondidos nos problemas. Você sabia? Que por trás de um grande problema, por trás de um grande desafio, por trás de uma grande guerra, por trás de uma grande tempestade, existe um grande propósito de Deus escondido para mim e para você. E por isso Deus não te mostra tudo. Por isso Deus não... Ele só diz para você, confie. Tá difícil, tá, mas confie, sabe? Mas confie agora. Quando você deixa que as suas emoções tomem conta de você, quando você permite que o medo tome conta de você, você não faz nada, você fica paralisado, porque o medo, ele paralisa a gente, o medo é terrível, eu tive pânico, até hoje ele tenta me pegar, vira e mexe, Dene, vira e mexe, o pânico me dá uma cutucada e Deus sabe de tudo, Deus já me conhece, eu já sei quando ele chega, eu aprendi, sabe quando eu tinha pânico, gente, eu sabia quando ele estava chegando, eu já sabia quando eu ia ser tomada pelo pânico. Eu já sabia, eu sentia as sensações do medo me tomando. A gente tem que aprender a sentir as coisas para que nós estejamos preparados, você sabia? Quando eu começava a sentir aquelas sensações do pânico, eu não tinha Deus na minha vida ainda. Eu ainda estava conhecendo Jesus, não era convertida, mas eu já começava a rezar, né? Na minha época eu dizia assim, eu começava a rezar, Pai Nosso, só rezava isso. Pai Nosso, só rezava a oração que Jesus tinha ensinado, eu não conhecia nada de Jesus. Eu não conhecia que Jesus era intimidade, que Jesus era amizade, que Jesus era amor, que Jesus era pai, era irmão, era companheiro, era amigo. Eu não entendia que Jesus estava do meu lado, que Jesus era presença, eu não entendia que ele estava dentro de mim, né? Eu tinha sido doutrinada de maneira errada, mas eu orava do jeito que eu sabia e Deus ouvia. Mas eu não entendi. Então Deus está dizendo hoje aqui, ó, esteja preparado para você não ser tomado de surpresa. Agora saiba que vai passar, porque tudo passa. Tudo passa. E quando você tem medo, quando a gente está paralisado, a gente só fica contemplando os ventos. A Bíblia está dizendo aqui, ó, aquele que observa o vento nunca vai semear, e o que olha as nuvens nunca vai colher. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui, querido? Que aquele que fica parado observando os ventos, ele não vai conseguir avançar. Ele não vai conseguir avançar, não vai. E aí, quando a gente não avança, a gente acaba perdendo as oportunidades, a gente acaba perdendo os escapes que Deus tem para nossa vida, sabe? A gente acaba perdendo, né? Hoje Deus está nos encorajando. Deus hoje trouxe uma palavra de encorajamento, né? Para você, para mim, porque cada um vive uma situação diferente. A minha dor não é a sua dor, meu problema não é o seu problema, a sua dificuldade não é a minha dificuldade, mas todos nós vivemos aflições. Então hoje Deus trouxe a palavra de encorajamento para que a gente entre em ação, que a gente não fique parado, independente das circunstâncias. A gente tem que continuar trabalhando. Tem que continuar, sabe? O Deus, ele nos ensina lá no livro de Josué, ele diz assim a Josué, Josué, esforça-te. Eu sou com você, Josué. Aonde você pisar a planta dos seus pés, eu estarei com você, Josué. Mas você precisa se esforçar. Deus está dizendo para mim e para você hoje que ele é conosco, que ele não nos soltou a nossa mão, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se esforçar. E à medida que nós nos esforçamos, Deus vai nos abençoando. Sabe por quê, querido? Porque o controle de tudo continua na mão de Deus. Deus não tirou, viu, pastora Rosa? O controle de nada na tua vida. Deus não tirou o controle de nada que pareça que tá tudo doido. Deus não tirou o controle. Deus não tirou o controle na vida de Dene. Deus não tirou o controle na minha vida. Deus não tirou o controle na vida de nenhum de vocês, ouvintes da Cidade FM 87.9.
1.9. Deus não tirou o controle na vida de ninguém que está aí pelo Facebook. Deus não tira o controle, Deus não perde o controle da vida de ninguém, de nenhum dos seus. Ele não perde você de vista. Você pode estar onde estiver, Salmo 139 nos ensina isso. Você pode estar no mais profundo abismo, Deus está ali olhando. Você pode estar no céu, no momento bacana, no momento ápice da sua vida, Deus está ali olhando. Você pode estar onde estiver, Deus está de olho em você. É assim que acontece, né? E Deus, ele é aquele, viu, gente? Que faz as próprias leis. Quem faz a lei é Deus. Quem decreta todas as regras da nossa vida, quem decreta as regras desse jogo de xadrez maravilhoso, esse jogo de xadrez celestial, complicadíssimo, porque xadrez é um jogo de estratégia, é um jogo difícil de entender, não é todo mundo que joga xadrez, xadrez não é para qualquer pessoa, é por isso que é difícil da gente compreender. Deus está dizendo que as regras desse jogo aí, desse tabuleiro aí, são deles. São deles. E perante todas as colheitas, Deus está ali, ó, de olho. Porque eu digo para você, querido, que além de decretar as regras, Deus também vai decretar as colheitas. E essas colheitas, elas podem ser tanto boas quanto ruins. Não pense em você que as colheitas só serão boas. As colheitas, elas vão acontecer mediante a sua caminhada, né? Lá no verso 5, o rei Salomão, ele é muito, muito sábio, o rei Salomão, sabe demais. Aí ele usa duas ilustrações das operações de Deus, né? Dos mistérios de Deus, né? Primeiro ele fala sobre o caminho do vento, né? A minha Bíblia King James, ela falou caminho do espírito, mas a maioria aí é caminho do vento. O caminho do vento que dá tudo no meio. Ele fala sobre o caminho do vento que nós não conhecemos. Nós desconhecemos o caminho do vento. A gente desconhece, né? Alguns teólogos aí, eles dizem que essa menção aqui se trata do sopro de vida que o embrião recebe no útero, recebe no ventre materno, né? E outros estudiosos, eles dizem que se trata do espírito humano que se une ao embrião. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo após ele fala sobre o mistério da criança se formar no ventre da mãe. Né? No mesmo versículo ele começa a falar sobre o vento e ele diz, ó, você não sabe qual é o caminho do vento, nem como crescem os ossos no ventre da mulher. Você não sabe, da mulher grávida. Ele está falando da formação do embrião, da formação da criança. Né? É um mistério isso aí, né? Por mais que a medicina, que a medicina tenha crescido, por mais que a medicina tenha avançado, por mais que a medicina esteja lá, Deus, ele confunde. Ah, meu pai, muito obrigada por essa palavra. Deus diz que confunde a medicina. Deus diz que ele é aquele que confunde os sábios. Deus diz que ele confunde tudo. Até hoje a medicina não conseguiu explicar como é que um osso humano se forma. Como é que se forma a criança? A medicina avançou muito, né? Porque o que nós conhecemos hoje já é muito além do que aquele povo antigo conhecia, óbvio. A medicina evoluiu. Mas a gente tem muita coisa que a gente não conhece. A gente não conhece muita coisa, tem muita coisa que o nosso conhecimento não alcançou sobre os mistérios da concepção humana, né? E aí o Salomão, ele usa os ossos metaforicamente para falar sobre isso. Por quê? Porque os ossos, eles são responsáveis por toda a estrutura física de um corpo. Quem é responsável pela estrutura física do seu corpo? São os ossos, né, querido? São os ossos. O coração, ele comanda, né? O coração, ele bombeia, né? O sangue. O coração, ele dá vida. Mas os ossos... Os ossos é que dão estrutura, né? Então, o que é que Deus está falando aqui? Onde que Deus quer chegar com tudo isso, gente? Deus está dizendo para mim e para você que todo trabalhar de Deus faz parte da obra dele. E que tudo já foi decretado por ele, sabe, gente? E nós, pequenas criaturas insignificantes para o homem, mas para Deus nós não somos. Nós, pequenas criaturas, nós só precisamos continuar.
continuar trabalhando, continuar agindo, continuar confiando, ainda que as coisas estejam incertas, ainda que as coisas estejam envolvidas no mistério de Deus. E a gente não sabe, porque Deus não fala, Deus não responde, a gente ora, a gente pergunta, a gente quer entender, e Deus não fala, não é assim que acontece, gente? Né? Aí, para encerrar, que já cheguei no meu tempo, o último conselho que a gente leu aqui, da parte do rei, é o seguinte, ele diz, ó, não pare de semear. Ele diz, não pare de plantar, não pare de semear, né? Um agricultor, gente, ele tem que trabalhar dia e noite, ele não pode parar de trabalhar, viu? O agricultor, ele tá o tempo inteiro trabalhando, aquele que trabalha na terra, ele tá sempre vigilante. Então, o agricultor, ele trabalha dia e noite, semeando e cumprindo a função dele de agricultor, né? O que o agricultor fizer pode dar certo, né? Pode dar certo se aquilo que ele fez estiver dentro dos planos de Deus, né? Estiver dentro da vontade de Deus. Mas se não tiver, pode ser que não dê certo, né? E pode ser que dê certo a princípio, mas não vingue. Sabe aquela semente que você lança e você vê que nasceu uma folhinha verde, nasceu duas, nasceu quatro, começou a crescer, de repente, morreu. Eu tenho uma horta dentro de casa que eu me atrevi a fazer no meu apartamento. Fiz uma hortinha lá, comprei um bocado de jardineira de plástico. Plantei um bocado de coisa, foi couve, foi coentro, foi cebolinha. Uns vingaram, outros cresceram, mas não foram adiante. Então, assim, tem coisas que você que não tá dentro da vontade de Deus, que você começa, mas que não vinga, né?